No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar esse efeito de gota d'água. Muito simples, facinho de fazer. Então pega a Apple Pencil e bora pro vídeo. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e como vocês viram, hoje a gente vai aprender a fazer aquele efeito de gota d'água. Super simples, facinho de fazer, então bora começar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar o fundo, né? A cor da tela. Você pode fazer isso de duas maneiras aqui no Procreate. Você pode pintar uma camada inteira ou usar a cor de plano de fundo. Eu vou pintar uma camada inteira porque eu acho mais fácil, eu gosto de trocar a cor se for o caso, né? Para as cores, eu vou usar essa paleta de cores aqui e conforme eu for usando, elas vão aparecer o código aqui no cantinho se vocês quiserem usar as mesmas cores, beleza? Eu vou escolher para o fundo essa cor aqui, é um cinza, uma cor que tá aqui mediana na paleta, então só soltar e arrastar na camada 1, a gente já tá com o nosso fundo preenchido. Para o próximo passo, abre uma nova camada e nessa camada vamos desenhar a gota. Eu vou escolher uma outra cor, agora a gente não vai usar a cor branca, então vai ser quase um tom gélido aqui, um cinza bem clarinho, mas não é branco. Então vou usar essa cor para fazer a gota. Para pincel, você pode usar qualquer pincel que você queira. Eu vou escolher aqui o monolinha. Vou até pegar o que está aqui na pasta de caligrafia. Ele é um pincel nativo aqui do Procreate. Vou usar aqui, não importa o tamanho do pincel, você só precisa fazer um círculo, um formato de gota. Se você achar que não ficou legal, só desfazer e fazer de novo. Pode segurar a Apple Pencil na tela para fazer uma elipse perfeita. Se você quiser, você pode ficar com esse formato perfeitinho aqui. Eu vou modificar um pouco porque as gotas elas não são perfeitas, né? Então, com a elipse formada, eu vou vir aqui nesse menu de seta, né? O menu de transformação. Eu vou mudar aqui embaixo de uniforme para torcer. E eu vou empurrar em alguns cantinhos. Não é muita coisa, só algumas modificações pequenas, porque aí não fica tão perfeitinho e aí dá melhor uma impressão de que é uma gota d'água. Mas fica ao seu critério fazer essa parte ou não. Agora é só preencher a forma com o Drop Color também. Não esquece de selecionar a camada e usar o Drop Color para preencher. Com a forma principal preenchida, a gente pode ir para o próximo passo. São poucos passos, então fica atento. Aqui vamos abrir uma nova camada acima dessa forma principal que a gente fez e vamos fazer dela máscara de recorte. Então é só clicar na camada, clicar em máscara de recorte, ela tem que estar acima da camada inicial que você fez. Então o círculo branco tem que estar abaixo dessa nova camada. Para a cor, a gente vai usar a mesma cor que a gente usou aqui, ó, no fundo do desenho. Você pode ir lá na paleta e selecionar a cor, ou você pode usar a função de conta-gotas. O meu tá configurado para colocar o dedo na tela e segurar, ó, e aí aparece a configuração de conta-gotas, e aí eu seleciono a cor que eu quero. Para o pincel, a gente vai modificar, então você vem na biblioteca de pincéis e procura pela pasta aerógrafo. Tá aqui logo abaixo de caligrafia, a gente vai usar o pincel pressão suave, é o primeiro pincel da lista. Nesse pressão suave, você vai ter que configurar aí a opacidade em 100%, pode ser que esteja um pouco abaixo, então coloca a opacidade 100% e o tamanho vai variar um pouco. Eu vou começar com tamanhos de 10%, mas você pode colocar o tamanho que você achar melhor para trabalhar. E você vai fazer movimentos circulares entrando na forma, criando um formato de meia lua aqui na parte de baixo. Então você vai pintando em formatos circulares, criando essa meia lua ali na parte de baixo. Se você achou que exagerou muito, só desfazer e começar de novo, deixando aquela meia lua mais esbranquiçada, né, com a cor um pouco mais clara lá na parte de baixo. Não tem regra, faz do jeito que você achar que ficou legal, só tem que ficar com esse formato de meia lua, beleza? Próximo passo, abre uma nova camada, faz dela também máscara de recorte, acima das outras camadas, tá? Pega essa cor aqui mais escura, não é preto, é um cinza bem escuro. E agora a gente vai fazer o contrário, com pincel pressão suave ainda. A gente vai fazer movimentos por fora para fazer uma sombra aqui na parte de cima. Mesma configuração de pincel, só que agora a gente vai fazer o movimento do lado de fora, pintando um pouquinho para dentro, fazendo também esse formato de meia lua na parte de cima. Essa parte do meio aqui, ela tem que ficar com a mesma cor do fundo para dar o efeito de gota de água. Próximo passo, a gente precisa duplicar a primeira camada que a gente fez. Então a camada da gota principal, você arrasta para a esquerda e clica em duplicar.
na camada de baixo. Então, seleciona a camada de baixo, vão ficar duas iguais, você seleciona a de baixo. Você vai usar o Drop Color com a cor preta. Agora sim, um preto puro, você vai usar o Drop Color nessa camada. Agora você tem uma camada mais clara e uma com a cor preta. Com a camada de cor preta selecionada, vem na função de transformar, muda para uniforme. E agora a gente vai arrastar um pouquinho do lado contrário da luz. Então, onde está batendo a luz ali, que é a meia lua de baixo, você vai fazer uma sombra. Você pode ajeitar essa sombra com a ferramenta torcer para ela encaixar aqui, ó, nos cantinhos melhor. Então, só mudar aqui na parte de baixo para a função torcer e empurrar os cantinhos para dentro, se você achar que vai ficar melhor encaixado, beleza? Então, saindo daqui, a gente volta para a tela principal e a gente pode ir para o próximo passo. Com essa camada ainda selecionada, você vai agora usar a borracha para fazer o próximo passo. Então, seleciona a camada da sombra, vai na borracha e aqui a gente vai procurar a pasta aerógrafo. Então, ela fica lá embaixo de caligrafia e a gente vai usar o pincel pressão suave como borracha dessa vez. Então, seleciona, a opacidade também tem que estar em 100% e agora a gente vai apagar um pedacinho dessa sombra, como se essa sombra tivesse uma luz refletida nela. Então, essa parte aqui que encosta na meia lua mais clara da nossa gota d'água, você vai apagar um pedacinho. Com a opacidade do pincel em 100%, você não precisa pressionar tanto para apagar, então fica mais fácil de fazer. Então, essa meia lua aqui apagada vai ser uma luz refletida na sua sombra, só esse pedacinho aqui mesmo, tá? E já tá pronto essa parte. Agora, ainda com essa camada selecionada, você vai lá no menu de efeitos e a gente vai botar um pouquinho de desfoque gaussiano, mas é pouca coisa mesmo. Uns 4% ali em cima, ó, então só arrastar a Apple Pencil para a direita até a porcentagem lá em cima ficar em 4%, a gente já consegue ver uma sombra um pouco mais desfocada. Próximo passo é o mais simples, você vai abrir uma camada acima de tudo, lá por cima de todas as camadas que você já fez. Agora sim você vai utilizar a cor branca, pincel monolinha, então vem aqui em caligrafia, muda para o monolinha, vai colocar ele no tamanho mínimo, porque a gente vai fazer só um pontinho de luz, então tá em 1%, e aqui nessa parte você vai escolher um ponto de entrada de luz. Não precisa ser um ponto grande, é bem pequenininho mesmo. É só um pontinho de luz. É como se a luz estivesse entrando na água exatamente por esse ponto e batendo lá atrás. Ficou muito legal. Agora, o que você pode fazer para incrementar? Seleciona todas as camadas, menos a camada de fundo. Agrupa. E agora você tem a gota toda numa camada. Você pode duplicar esse grupo e mover, né? Você muda aqui para uniforme e você pode mover e ter várias gotas, lembrando sempre de direcionar o ponto de luz para o mesmo local. Então, você pode fazer aqui várias gotinhas, inúmeras. Você pode criar novas do zero ou você pode duplicar essa que você já fez, se for mais fácil para você, tá? Então, você pode ir duplicando o grupo. Se você quiser, você pode achatar todas elas depois. Lembrando que o ponto de luz tem que sempre ficar virado mais ou menos para o mesmo lugar. Tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês, ela é super importante. O que eu quero ensinar é que essa cor de fundo aqui e a cor do meio da gota, ela tem sempre que ser igual. Então, eu vou pegar essa camada aqui, ó, é a primeira gota, é a maior que a gente fez. Eu vou mudar essa cor de fundo para laranja e a cor do meio para laranja para vocês entenderem. Então, eu vou pegar aqui a cor de fundo, vou usar o Drop Color e vou mudar para esse laranja bem vívido aqui. Quando a gente faz isso, as gotas pararam de fazer sentido. Quando eu mudo a cor do meio dessa gota principal, ela volta a aparecer uma gota d'água. Lógico que a gente tem que fazer alguns ajustes, mas essas duas cores, essas duas camadas, elas têm que ter a mesma cor para ficar aparecendo uma gota d'água. Com essa informação, você pode reproduzir isso em qualquer ilustração que você quiser. O que eu ensinei aqui foi fazer o efeito. Agora você pode aplicar esse efeito aonde você quiser. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que você tenha gostado, entendido e aprendido a fazer essa gotinha d'água. Se você curtiu, não esquece de comentar aqui embaixo para mim o que você achou. Aproveita que tá por aí, deixa também aquele like no vídeo, ajuda muito na divulgação e a gente se vê na próxima. Tchau!